Olá, tudo bem com você? Eu quero iniciar o vídeo de hoje dizendo uma frase com muita propriedade e com muita certeza. Jesus é extraordinário. Jesus é maravilhoso. Por isso eu quero te convidar a você viver o extraordinário com Jesus. Entenda que viver uma vida de milagres, uma vida de maravilhas, viver uma vida totalmente fora do comum, você só vai viver ao lado de Jesus. E eu quero citar alguns exemplos na Bíblia para você entender isso neste momento. Mas antes, deixa o like, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e venha fazer parte desta família aqui no YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua semana de uma forma extraordinária. Eu quero ler com você um texto bíblico que está em Mateus, capítulo 4, e a partir do versículo de número 17, que diz assim: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Aqui está citando o exemplo dos dois discípulos que se tornaram discípulos de Jesus, que foi Pedro e André, o seu irmão. Interessante que a vida de Pedro, ela teve uma mudança radical a partir do momento que ele decidiu seguir, viver com Jesus. Interessante que se ele não tivesse seguido Jesus, com certeza ele teria vivido uma vida no anonimato. Com certeza ele não passaria de um simples pescador, porque era a profissão que ele tinha. Mas teve um dia que Jesus passou onde eles estavam e Jesus direcionou o olhar e a palavra para eles e com muita propriedade disse para eles assim: Vinde após mim. Interessante que esta frase, vinde após mim, a palavra após, ela tem uma projeção, um significado depois de. Então ele disse: Vinde depois de mim. Por que ele disse isso? Porque ele estava dizendo uma palavra desse jeito para eles: olha, venham, mas venham me seguindo, porque eu vou na frente, abrindo as portas, fazendo milagres. E eu quero dar uma pausa aqui e direcionar essa palavra para você. Quando você decide viver uma vida com Jesus, viver o extraordinário com Jesus, você tem que deixar eles ir na frente. Porque quando Jesus vai na frente dos teus sonhos, vai na frente dos teus projetos, vai na frente da tua vida, Ele vai abrindo as portas. Ele vai resolvendo o que não está resolvido. Por isso, a primeira lição para você, para mim,
para nós vivermos o extraordinário, nós temos que deixar Jesus ir na nossa frente. E quando ele disse, ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, vocês serão instrumentos para mudança de vida para outras pessoas. Vocês serão instrumentos para mudanças de vidas para outras pessoas. Eles tiveram uma mudança de vida radical aqui. E eles então deixam logo as redes e seguem Jesus. Interessante que Pedro foi o discípulo mais marcante do ministério de Jesus. Teve um dia que Jesus estava conversando com os discípulos e falou assim: olha, o que os homens estão dizendo que eu sou? Houve um silêncio, mas de repente uns começaram a dizer: olha, uns estão dizendo que o Senhor é um dos profetas que vieram, outros estão dizendo que é João Batista, isso, aquilo, tudo bem. Jesus ouve eles dizendo aquilo, e logo Jesus retorna a pergunta e diz assim: tá bom, e vocês, o que estão dizendo que eu sou? Aí Pedro, mais que depressa, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por que Pedro disse isso com tanta certeza? Porque nesse dia aqui que Jesus convidou ele para segui-lo, a partir desse dia, a vida de Pedro teve uma reviravolta para o bem de uma forma extraordinária. A partir desse dia aqui, a vida de Pedro mudou por completo. E eu quero finalizar esta reflexão aqui, fazendo com que você possa pensar comigo agora. O ser humano, ele vive em busca de ter uma vida extraordinária. O ser humano, ele fica anos estudando, fica anos planejando o futuro, ele fica durante anos buscando a felicidade. Mas será que nós não estamos negligenciando uma verdade única que está bem diante de nós, mas muitas vezes nós não paramos para ouvir e para perceber? Qual é esta verdade? Esta verdade é que você terá uma vida extraordinária a partir do momento que você convidar Jesus para entrar na sua vida, para entrar na sua casa. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai a não ser por mim. Jesus dizendo: tem uma mudança de vida, tem uma mudança de atitudes, e você vai ter essa mudança a partir de hoje, dizendo para Jesus, dizendo: Jesus, Cristo, entra na minha vida. Muitas vezes nós buscamos um significado para nós, e o significado para a sua vida está em viver uma vida totalmente extraordinária e fora do comum com o Senhor Jesus. Jesus, ele salva, Jesus, ele cura, Jesus, ele batiza com o Espírito Santo e ele leva o homem para o céu. Ele é o único caminho. Que Deus possa te abençoar, querido, minha querida. Tenha um dia abençoado nesta segunda-feira, uma semana abençoada, e que possa acontecer milagres na sua vida,
ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz.